É o seguinte, uma das coisas que mais a gente trabalha dentro dos terreiros, tá? E não só no meu, em todos os terreiros, é a questão, vamos chamar de acompanhamento que a pessoa tenha, né? Consigo, tá? Já de algum espírito. Então, assim, cada um vai designar ou vai descrever esse espírito com algum nome. Então, por exemplo, vai na igreja evangélica vão chamar de encosto, né? Ah, tu tem um encosto, né? E no caso da igreja evangélica eles colocam tudo no mesmo saco e dizem que encosto pode ser inclusive um Exu, uma pombagira, tá? E eles de certa forma não estão errados não, tá? Não estou dizendo que o que aparece na televisão ou nos cultos aí evangélicos, né, que aquilo ali seja verdade, aquilo ali muitas vezes é um processo anímico da pessoa, tá? Que está ali naquela euforia toda, né? Isso é explicado, tá? Naquela euforia toda e a pessoa acaba manifestando algo anímico, né? É claro, a pessoa tem um problema, vai num local onde se tiram os problemas e a chance que ela tem de manifestar esse problema e enfrentar é dentro da casa que tem forças para lidar com aquilo. Então, isso vale para o terreiro, vale para a igreja evangélica também. Então, é muito comum isso, tá? O maior problema, no nosso caso, que trabalhamos com seriedade, com esse lance aí de obsessores, eguns, auto-obsessor, encosto, etc., tá? É saber peneirar e saber filtrar se aquilo ali é em virtude de um processo anímico, tá? Ou se realmente é verdade. Então, assim, eu tenho para dizer para vocês que apenas 1% aí, ou 3% no máximo, aí são verdadeiros. Os casos de manifestação, né? Em que a pessoa baixa o egum e rola no chão e eu sou o espírito e eu sou o causador dos problemas. Normalmente tem essa incorporação, né? E assim, naqueles casos ali é muito raro tu ter um que realmente seja, de fato, um espírito ali, um obsessor, um espírito apegado, ou um espírito que quer vingança, um espírito que vem na família. Também é importante explicar que a gente tem mais de 100 tipos de obsessores. Eu estou falando obsessor porque todo mundo compreende. Não é o termo que a gente usa dentro do terreiro, tá? A gente fala egum, né? Mas para que todo mundo compreenda, eu vou usar hoje aí a palavra obsessor. Entenda-se que a ideia do canal é falar para todo mundo, né? E como eu falei, tem mais de 100 tipos mais de 100 tipos de obsessores, tá? Obsessor. Os mais comuns são os de família, os mais comuns. Como assim de família? Vou dar um exemplo. O cara tem uma casa, né? Um senhor lá, a senhora tem uma casa, isso vale para masculino e feminino, e que levou anos construindo aquela casa. Era uma pessoa muito egoísta, né? Muito materialista, e disse: essa casa eu não dou para ninguém, essa casa é minha. E fica muito apegada na casa, isso enquanto vivo ou viva, né? Aí acaba que um dia essa pessoa falece e talvez pela aura que tem no entorno da casa, né, essa aura negativa, sabe? Desse espírito de miséria que era pregado pela pessoa, desse apego, ninguém queira aquela casa. E daí acaba indo morar lá um neto, um bisneto, alguém da família, porém, enfim, que topa ir morar naquela casa por necessidade. Então, esses casos são os mais comuns. Eu já fui chamado para muitos casos desses. Eu e os filhos do terreiro, a gente vai na casa para ver a veracidade da coisa toda, tá? E a gente faz limpezas espirituais, né? Nessas residências aí, tá? Até para tirar um pouco dessa energia ruim, né? Mesmo que a pessoa que faleceu seja uma pessoa legal, uma pessoa boa de coração, tudo, os seus familiares têm saudade daquela pessoa, não lhe fez mal algum, não faz. É interessante fazer uma limpeza na residência após o falecimento de algum familiar. É muito importante fazer, tá? O que dentro dessa linha ainda de pensamento, nós
deixamos o nosso cheiro, ó, entre aspas, o nosso cheiro, por onde frequentamos, né? Então, é como se fosse ali um raio-x da pessoa, uma impressão da pessoa que fica naquele lugar. A energia fica naquele lugar, tá? Mago dos Sete Caminhos, boa noite, mestre João, e boa noite a todos da live. Boa noite, Mago. Tenho a agradecer a todos que estão aí me escutando. Entendo as minhas dificuldades aqui, os problemas técnicos, né? E vamos lá, vamos tentar continuar em cima do assunto. Então, o que acontece? Todos nós, a gente deixa no ambiente a nossa marca, o nosso cheiro. Na nossa cama tem isso, né? Vou dar um exemplo, a pessoa vai posar na casa de alguém, vai dormir, pernoitar na casa de alguém, fora da sua cama, às vezes tem dificuldade para dormir, e o que todo mundo tem saudade é da sua casa. Então pode ser mais simples possível, pode estar num hotel maravilhoso, chique. Dizem os técnicos nesse assunto, que a ciência, né, que no 8º dia tu já está com saudade de casa, tu está doido para dormir na tua caminha de novo, por mais simples que seja. E assim, a gente gosta muito de voltar para nossa casa, do jeito que ela for, né? Por quê? Porque lá, na nossa casa, tem essa nossa impressão digital, eu diria espiritual, né? Então isso é prova, tá? Cabal, de que há uma ligação do ser humano, e até mesmo de animais, com o ambiente em que vivem, né? E que tem como seu, sua morada, né? O seu território, né? E então, assim, quando a pessoa falece, ela, dependendo do apego, ela fica ligada ainda, essa pessoa, né, falecida, fica ligada a esse lugar, tá? Por isso que é muito importante, volto a dizer, as limpezas que são feitas nas residências. Existem inúmeras formas de fazer isso. Na nossa religião tem um fundamento, que é regra, vem dos nossos antepassados, e é passado aí de pai para filho, através da oralidade. Quando a gente vai nessa casa, no caso da Quimbanda, são as entidades que fazem, incorporadas em nós. Olha que legal. Então, quer dizer, eu vou lá para fazer uma limpeza por Quimbanda e eu vou incorporar o Exu Veludo. Quem for comigo vai incorporar suas entidades de frente, né? E são as entidades que fazem essa limpeza. Essa limpeza depois é conduzida para um outro local, despachado, né? Essa energia aí, tá? E aí tem todo um paranauê aí que não vem muito ao caso comentar, mas as pessoas imediatamente, a gente está saindo no portão, as pessoas dizem, olha, mudou o clima da casa, a casa está como nova agora, e aí essa pessoa que reside nessa casa, ela pode dar um reset, ela pode recomeçar ali através de energias positivas. É por isso que após a limpeza é feito ali um axé, né? É um axé de doçura, de fartura, de prosperidade financeira, né? Para que a coisa, o dinheiro flua. Porque o que mais as pessoas se clamam é que o dinheiro entra pela porta e sai pelas janelas, né? Então, entra pela porta e sai pelas janelas. E não conseguem reter dinheiro, segurar dinheiro, né? Depois dessas limpezas, a tendência é que as pessoas falem para a gente que agora sim estão conseguindo guardar dinheiro, estão conseguindo se organizar e as coisas estão bem, né? Eu não consigo enxergar aqui, vamos lá. Boa noite, gostaria de saber se nessas limpezas já foi preciso de se desfazer de móveis e objetos da casa. Sim, cara, é muito raro isso aí, de ter que se desfazer de um móvel, normalmente são roupas, né? Roupas, algum tipo de objeto, sabe? Poltronas. Às vezes é uma poltrona bem velhinha que está lá, cheia de almofadas, assim, improvisadas, e a pessoa era pegada naquela poltrona. E aí entra uma questão que aí tem a questão espiritual, a gente trabalha com isso, mas é claro que a gente também estuda os efeitos, né, no plano físico, através da ciência. A ciência, ela diz, né, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, eles estudam essa área da mente
E diz que a mente humana ela continua reproduzindo aquele mapa mental daquela casa, incluindo-se os moradores. Então, quando morre alguém que passa a estar ausente aquela figura na casa, o teu cérebro continua completando, ou seja, colocando a imagem daquela pessoa naquele lugar de sempre, onde ela sempre gostava de estar. E isso é ruim, porque a pessoa fica me ligando lá meia-noite e diz: Ah, seu João, estou vendo ele aqui no sofá. Fui pegar água no refrigerador, e eu fui no banheiro e vi fulano. Não adiantou nada a limpeza. Eu digo: Não, cara, isso é do teu cérebro, tá? Não tem. Aí explico, aí a gente precisa sim, respondendo a pergunta aí. Eu peço para que doe o móvel, se for um móvel muito antigo, que sei lá, despacha aí, dispense, né, na verdade, nesses lixões aí apropriados para isso, né? Tem depósitos que pode ser dispensados, né, esses objetos, caso for muito velho. Se for bom, pode ser vendido, etc., sem problema algum, tá? Porque o problema, nesse caso específico, está na mente da pessoa, tá? E caso realmente seja o espírito ali que esteja frequentando a casa ainda, a tendência é que, por naturalidade, vai querer se sentar naquela poltrona que sempre esteve sentado, ou deitar sobre aquela cama que para ele ou para ela era confortável, né? Então, o espírito continua mantendo os mesmos hábitos, tá? Não é à toa que as religiões, como um todo, elas têm os seus ritos fúnebres, inclusive no pós-morte. Então, tu vai ter a missa de sétimo dia, tu vai ter a missa de 30º dia, a missa de um ano, no caso da Igreja Católica, etc. Bens a casa. Tem uma reza novena na casa, né, no caso da Igreja Católica. O pastor vai lá orar, jogar óleo ungido. Todas as religiões, de alguma maneira, elas têm esse pós-morte, né? Tem ali as suas limpezas, o seu acompanhamento, né? Para que haja um desapego desse espírito aí em relação àqueles objetos, àquela casa, tudo isso, né? Mas como eu estava falando no começo, tem mais de 100 tipos de espíritos, né? Que podem de espíritos que têm contato com a gente, né? E que de alguma maneira podem nos influenciar, tá? Outra coisa muito comum no terreiro, isso partindo para uma outra situação agora, é o tipo de espírito que, quando morreu, né, próximo à sua morte ali, enquanto era encarnado ainda, sofria de algum tipo de enfermidade, né? E essa enfermidade talvez que levou essa pessoa à morte, né? Então vou fazer um exemplo, que a pessoa tenha lá um câncer no estômago, um câncer no pulmão, outros tipos de doenças, né? Problema hepático, enfim, uma série de coisas, tá? Qualquer tipo de enfermidade assim, né? E acontece muito das pessoas irem no terreiro, e não só no terreiro, em outros lugares também, em outras religiões, e se clamando dessa doença, né? Sem saber, sem entender algum tipo de ligação com aquela pessoa que morreu, um familiar ou conhecido. E aí a pessoa chega lá dizendo: Olha, o seu João, ou fala com as entidades no terreiro, né? Pô, eu fui no médico, já fiz tudo quanto é exame, não aparece, né? Não acha o meu problema, mas eu sinto uma dor muito forte aqui, ou nesse lugar, ou naquele, ou sinto uma falta de ar muito grande, né? E aí a gente vai conversar com a pessoa e aí tem esse caso na família, que por nenhuma coincidência, né? Na verdade, por influência, a pessoa morreu daquilo, se aproxima desse parente com a intenção, esse espírito se aproxima do parente querendo proteger por saudade ou por apego, né? Sem a intenção alguma de prejudicar esse parente, mas pelo fato de estar ali acoplado sempre, né? Auricamente na pessoa, que acaba transmitindo eu vou chamar de cérebro para a pessoa, né? Para o cérebro da pessoa, aquela informação. Então, e aí criam-se doenças psicossomáticas, né?
Então que a pessoa sente perfeitamente ali mesmo que aquele falecido, aquele espírito do falecido sentia ou sente ainda, né? Doença psicossomática, um grande exemplo, a gravidez psicológica, entende? Voltei, onde as mulheres acabam até mesmo parando, crescendo a barriga, né? Tem todos assim os aspectos, os sintomas da gravidez. E às vezes não tem, às vezes tem lá um mioma, não sei se é assim que chama, cria lá uma massa dentro do útero e não é uma criança, é algo psicossomático, tá? Por isso que a gente diz que o pensamento e as palavras têm poder. A gente tem que cuidar muito com o que pensa, evitar pensar em coisas ruins, assim, né? Ou de certa forma, olha só como vem, a gente está falando de obsessor, né? É, e aí uma palavra que surge dessa, né? É deixar de ser obcecado pelas coisas. Obsessor, obcecado. Vê que tem uma ligação muito grande aí, ó, né? Então aquela pessoa chega a ser quase um psicopata em cima de algumas situações, inclusive com doenças para si mesmo, né? Tem até um nome disso aí. É quando a pessoa está sempre doente, né? Hipocondríaca, né? Então o pensamento acaba fazendo com que a pessoa sinta ali é, dores e etc. E dessa doença que está na sua mente, na sua psique. O tema tá legal, o pessoal não tá fazendo pergunta. Ah, tá sim, eu não tô vendo aqui. Vamos lá. Nalva Vita, tudo bom, Nalva? Axé, axé. Então, o apego material pode gerar um obsessor. Um auto-obsessor, daí eu diria, Ângela. Eu não cheguei nessa situação ainda. Será que o desejo externo de vingança também não poderia causar o mesmo efeito, mas ligando encosto à pessoa odiada? Aí agora, cara, a gente fala muito no auto-obsessor, né? Que tá ligado a essa questão do pensamento, da egrégora, que a gente fica ali alimentando, né? E aí inclui-se essas do ódio. Tudo que é relacionado a ódio, vingança, a essa coisa que entendem as pessoas como sendo ruim ou má, né? Ou más, tá? Do mal, né? Tem um poder maior. Porque sempre o sentimento de catástrofe ele está ligado a nós seres humanos. Tá? O sentimento do perigo é uma espécie de sensor de alerta para que sobrevivamos, né? É um instinto de defesa, né, natural. Então, sempre a tendência é que nós, por virmos programados, né, assim, a gente está sempre esperando o pior. Isso é para evitar que a gente tenha acidentes, evitar que a gente se machuque, evitar que a gente corra perigo. Então, sempre a gente vai estar com esse nossa anteninha aí alertando sobre o pior. Agora, tem pessoas que elas só pensam no pior, né? Então, elas criam para si uma espécie de auto-obsessor, tá? Pessoas negativas que a gente diz, né? E o pior, tem pessoas que são o próprio obsessor encarnado. Não precisa estar desencarnado para ser um obsessor, né? Obsidiar uma pessoa, tá? Não precisa estar encarnado. Um exemplo muito comum aí é o olho grande, a inveja, o Zeca Pimenteira, que nem se fala no Brasil, né? Que o olho tudo seca, né? Então, assim, tu chega com uma conquista na tua casa, seja um carro melhor que tu comprou, um carro novo, ou uma bicicleta que seja, ou um passarinho, ou um bicho, ou qualquer coisa, ou tu pinta a tua casa, ou tu faz, sei lá, qualquer coisa que tu planta uma roseira, uma samambaia, seja, qualquer coisa. Aquela outra pessoa, ela automaticamente ela já vem, né? Pô, comprou um carro novo, então, né? Pô, legal, eu não consigo. Lá em casa, a gente tá sempre numa merda, sempre a vida ruim. E, eu queria ter um carro novo, eu queria ter essa roseira lá em casa não tem mão boa. Sabe, começa sempre nessa coisa aí de invejar o outro. Isso é uma forma de obsessor vivo, tá? São pessoas que
por carência, por frustrações, ou porque escolheram um companheiro ou uma companheira que não é muito, que tem coragem de trabalhar, de lutar, ou não é muito inteligente, né? Então acaba ali se conformando com a sua vida de dificuldades e passa a invejar o outro. É a tal da inveja branca, que não sei se é tão branca assim, né? E aí se tornam auto-obsessores dos outros, sabe? Isso tem que ser trabalhado também, né? É muito complicado isso. É o mais comum que acontece. Gente, é tanto assunto que a gente vai pulando de um lugar para o outro, vocês me entendam, né? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes tem menina que casa com o rapazinho lá, ele é tão gatinho, é tão bonitinho, ele é legalzinho, ele me beija, ele me ama, coisa e tal, enquanto os pais estão bancando, vive uma vida legal. Então vai passear no final de semana, quer tomar um sorvete, tem dinheiro ali, né? Então os pais bancam aquela criatura ali, aquele rapazinho, né? Aí a moça casa com aquele cara, ele se junta os trapos lá que a gente fala, e aí os pais, depois que a criança casa, né? A criança que eu falo, os cavalão, né? Aí o pai corta, fecha a torneira, corta as asas, diz, agora tu te vira, negão. E aí o cara não está preparado para a vida, ele já ganhava tudo dos pais, então fatalmente quem vai sofrer é a companheira. É aqui em casa. Às vezes chega aqui visita, que daí eu já peço para minha mulher avisar. Então, assim, todo esse assunto a gente fala vastamente quando eu vou dar uma consulta, quando eu vou prestar uma consulta. É por isso que eu sempre digo, a consulta é comigo, e dentro dessa consulta eu vou utilizar do oráculo, né? E é por isso que a consulta leva bem mais que uma hora, se excede pelo tempo que for necessário, e a gente vai debater sobre todos esses assuntos. Eu gosto muito de explicar, haja visto os meus vídeos. As pessoas, quando vêm jogar comigo, dizem assim: pá, pai João, achei que o senhor explicava só lá no vídeo. Aqui na consulta o senhor está muito mais tempo explicando e mostrando as coisas, né? E fazendo a gente entender, está sempre querendo, preocupado em fazer a gente entender as coisas, né? E eu sempre digo, essa mudança de comportamento, após o entendimento e conhecimento sobre as coisas, é que faz tu mudar drasticamente a tua vida para o lado positivo. Então, por exemplo, alguém que está lá com dificuldades financeiras, não consegue se erguer, está sempre atrapalhado das pernas, né? Além dos trabalhos que fazemos nos terreiros, né? No terreiro, com as entidades, é muito importante também essa compreensão da pessoa. Tanto eu quanto as entidades vão trabalhar a questão do enfrentamento, né? Que a pessoa vai fazer sobre as coisas, sobre a vida, né? Inclusive em casos de obsessores. Porque eu sempre falo para quem tem problemas com obsessores na sua casa, que quem manda ali é você, né? Nós gaúchos fala tu, né? Então quem manda na tua casa é tu, não é outra pessoa. Então, dentro da magia, né, a gente tem a questão da autoridade. Autoridade, né? É uma palavra que é usada em magia. Então, tu, imbuído de autoridade, tu dá voz de comando, né? E tu vai estar direcionando as coisas como tu quer que aconteça. Tu é o senhor ou a senhora daquela situação e da tua casa. Então, é muito importante que tu diga, quem manda aqui sou eu e eu não te aceito dentro da minha casa. Da mesma forma que entrar um estranho, porta dentro da tua casa, vai dizer, passa para a rua, eu não te quero aqui, eu não te dei autorização para entrar. Né? A casa é minha, quem manda sou eu. Isso é muito importante também para quem tem problemas de obsessores, ou para quem está me ouvindo e acha que tem, tá?